Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com toda a sua família. É uma alegria estarmos reunidos agora na celebração das 19 horas, em torno da Palavra de Deus, em torno do Evangelho, em torno do ensino, em torno também, por que não, das nossas petições, dos nossos agradecimentos, do nosso louvor em forma de música, expressarmos juntos a nossa gratidão e rendermos, independente das circunstâncias, o nosso louvor ao nosso santo e bendito Deus. Você sabe que pode utilizar o chat aqui do YouTube mesmo para escrever os seus motivos de agradecimento, como também as suas petições, para que sejam encaminhadas para o nosso grupo de intercessão. Neste momento nós vamos orar e em seguida nós vamos louvar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por mais um encontro, obrigado por mais um tempo em torno da Tua Palavra, em torno daquilo que nos une, Pai, a fé no Deus Salvador, a fé no Cristo que veio a esta história para nos redimir e para nos ensinar o caminho, para nos mostrar como viver de acordo com a Tua vontade. Obrigado porque temos sempre este privilégio de sermos, Pai, iluminados pelo Teu Santo Espírito para compreendermos a Escritura e sermos, Pai, animados no nosso intento, na nossa esperança para vivermos de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Ibaviva. Espero que você esteja bem com a sua família. Vamos juntos, mesmo separados, entrar na presença dEle, adorar aquele que merece o nosso louvor, aquele que merece o louvor, a adoração e toda a honra do nosso coração. Vamos juntos, vamos lá! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. E nós vamos dando sequência à série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado a partir do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, formam ali o coração do ensino de Jesus, aquilo que há de mais nuclear e essencial que os discípulos de Jesus Cristo precisam saber e, sobretudo, praticar, a forma como eles devem viver. Ao longo da nossa série, nós já consideramos 3 assuntos. Em primeiro lugar, falamos sobre o caráter dos discípulos de Jesus e a grande bênção, a felicidade plena, que é estarmos em relação com Deus, sermos parte do reino de Deus,
termos sido chamados ao discipulado é o que faz com que, aos olhos de Deus, nós sejamos bem-aventurados. É Deus quem nos declara bem-aventurados, não por causa das circunstâncias, não por causa que as coisas estão acontecendo do jeito que o nosso coração, forjado no pecado, gostaria que acontecessem. Somos bem-aventurados, plenamente felizes, porque estamos em relação com Deus. Ali se desenvolve desta vida interior em comunhão com Deus, no poder do seu Espírito, se desenvolve o caráter do discípulo de Jesus com aquelas descrições que nós vimos nas bem-aventuranças. Isso mostra para nós que estes bem-aventurados estão no mundo exercendo um papel de liderança. Eles são influência nesse mundo. O mundo depende da comunidade dos discípulos para se manter. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, de 13 a 16, foi o assunto que nós tivemos sobre essa temática. Vimos que os discípulos estão em missão neste mundo e por isso mesmo é que o mundo precisa ver as boas obras, os bons frutos que os discípulos de Jesus dão, para que por meio da sua ação neste mundo, da sua presença neste mundo, o Pai seja glorificado. E na semana passada o André nos conduziu à reflexão acerca da justiça do reino de Deus, falando da relação de Jesus com a lei, o fato de que Jesus é o cumprimento da lei, toda a lei se cumpre em Jesus, a punição pelo pecado, pela transgressão, acontece em Jesus Cristo, de modo que Ele é quem cumpre a lei. Agora, nós estamos diante daquela pergunta: será possível vivermos de acordo com todos esses ideais? Vimos que a intensidade das palavras de Jesus é realmente grande. Vimos que o desafio que está posto diante de nós é tremendo. Então sempre ficará aquela pergunta: será que realmente é possível vivermos de acordo com essa realidade? O André nos mostrou no final da semana da pregação da semana passada que é possível porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. É possível porque Deus não nos deixou com uma lista de regras com 613 mandamentos, ou com os 10, ou com os 2 nos quais Jesus resumiu todas as coisas, para que nós, pelos nossos próprios esforços, independentes da relação com Deus, venhamos a cumprir e viver daquele jeito. Tudo o que Jesus nos ensina, Ele nos ensina dentro de um contexto, o contexto do discipulado, o contexto do reinado de Deus, o contexto em que Ele chama homens e mulheres para a comunhão consigo, para estarem naquele que cumpre a lei, para que dessa forma, pela fé, sejamos as pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, o Sermão do Monte, em tudo isso, mostra-nos que é impossível compreendermos as partes do Sermão do Monte sem compreendermos o todo. Não adianta olharmos para os mandamentos, para as partes em que Jesus vai dar instruções diretas a serem obedecidas pelos discípulos, se nós isolarmos isso do todo. Quem são os chamados para viverem de acordo com esta conduta são os bem-aventurados, são sal e luz do mundo, são aqueles que estão firmados na justiça de Jesus Cristo, aquele em quem a lei foi cumprida. Hoje nós vamos dar sequência a este assunto, mostrando uma dessas mudanças que vão acontecer na vida do discípulo de Jesus. E essa mudança consiste numa jornada que vai de um hábito onde a normalidade é o desprezo e a quebra das relações para uma vida completamente regida pelo amor. As nossas relações é o que está em pauta quando Jesus começa a dar os mandamentos, o seu ensino direto e aplicado aos seus discípulos. Isso começa no versículo 21 e vai até o final do capítulo 5. Hoje nós vamos focar apenas do 21 até o verso 26. Essa é uma mudança de paradigma. É uma transição, é uma jornada que consiste em sairmos de um patamar
que é comum para o ser humano, sairmos do patamar da normalidade, daquilo que seres humanos consideram como coisas totalmente normais, para alcançarmos um patamar mais elevado. Este patamar elevado é a vontade de Deus. Este padrão elevado, acima do normal, o extraordinário, aquilo que transcende o ordinário, o comum. O extraordinário é o patamar para o qual Jesus Cristo nos chama. Isso é uma vida segundo a vontade de Deus, onde nesta vida não encontramos apenas o mandamento, mas tudo o que nós precisamos para trazer este ensino para a realidade, para a prática. Todo o ensino de Jesus, como nós vamos ver, é um chamado para a ação. Eu gostaria então de ler este texto com você e depois tecermos alguns comentários sobre ele. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra e precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que estas palavras sejam por nós compreendidas e traduzidas em uma vida que Te agrada, em uma vida segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar pegando um gancho com aquilo que nós vimos no final do texto anterior, versículo 20, em que Jesus lançou para os discípulos o desafio de uma justiça que excede. A justiça dos discípulos é aquela que deve exceder, ir além, transbordar o padrão comum. A referência de justiça daquele tempo precisava ser excedida, e essa era a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus começou aqui o versículo 21 que nós lemos, com esta afirmação: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Jesus aqui vai trazer à luz o 6º mandamento, que é não mate. Isso significa, numa tradução mais apropriada, não cometa assassinato, não cometa homicídio. E todos, absolutamente todos sabiam como que os fariseus e os escribas ou mestres da lei cumpriam este mandamento. O cumprimento aos olhos dos escribas, dos fariseus e dos mestres da lei para este mandamento é um cumprimento literal. Ou seja, não podemos derramar o sangue humano, não podemos tirar a vida de alguém. E eles pensavam que se fizessem isso, se nunca tivessem tirado a vida de um ser humano, eles estavam vivendo segundo a vontade de Deus. Eles realmente criam que se simplesmente obedecessem o 6º mandamento a partir da ordem literal, não mate, e isso significa não derrame o sangue de uma pessoa, eles estavam cumprindo o mandamento e vivendo, portanto, segundo a vontade de Deus. Mas é aqui que está a chamada de Jesus para uma justiça que excede. Jesus mostra que não era bem assim. Jesus começa, portanto, evocando uma afirmação conhecida. Vocês ouviram o que foi dito. Já é de conhecimento geral
aquilo que foi dito aos seus antepassados. E o que foi dito foi o 6º mandamento. Está lá no Decálogo de Êxodo capítulo 20. Não cometa assassinato. Jesus tem algo diferente a nos ensinar sobre este mandamento. E é aqui que nós encontramos a ousadia das suas palavras. O impacto real e profundo do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Eu, porém, lhes digo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo o que foi dito e o que agora eu digo. É desta forma que vai se introduzir todas as próximas afirmações e os próximos ensinos de Jesus. A doutrina ensinada por Jesus agora sempre vai começar com: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Com isso, Jesus mostra que trará uma nova interpretação a este mandamento. E a forma como fariseus, escribas e mestres da lei, aquela referência de ensino de justiça que eles tinham, interpretavam esse texto. A interpretação de Jesus é o que há de resgatar o coração do mandamento. Jesus mostrará um caminho em que será capaz de olhar e cumprir o mandamento para muito além da superficialidade da letra da lei. Não é para o que está na letra, no cumprimento literal que Jesus está apontando, mas para o espírito da lei, para a norma, para o que deu a Deus a intenção de entregar para o seu povo aquele mandamento. E assim Jesus vai fazer com os demais outros assuntos que vão surgir ao longo do sermão. A ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança, a violência e assim por diante. O que Jesus de fato está fazendo ao dizer: eu, porém, lhes digo? Aqui Jesus assume a lei. Se Jesus, como nós aprendemos, é em quem a lei se cumpre, se a lei foi dada para ressaltar a transgressão, como o André nos ensinou na pregação anterior, e a lei mostra que todos nós estamos sob condenação, e o preço a ser pago é a morte. A sentença que foi dada. Em Jesus, as justas exigências da lei são definitivamente cumpridas e ele paga o preço exigido pela lei. Jesus, assim, assume a lei. Já que ele é o cumprimento da lei, agora ele a reivindica para si. Ele é quem tem a autoridade para ensinar a lei, a partir não das suas apenas intenções ou a partir do seu sentido histórico, mas a partir do seu cumprimento definitivo. O fim da lei é Cristo. Ele é o alvo de toda a lei, para que nele é que fôssemos justificados, como argumentou Paulo em diversas ocasiões. Agora eu quero te perguntar o seguinte: você já notou os assuntos que Jesus abordou no Sermão do Monte? É interessante você perceber isso. Os temas escolhidos por Jesus para discutir no Sermão do Monte, para ensinar no Sermão do Monte, eles são tremendamente importantes de serem percebidos como um todo para nós. Dallas Willard destacou esse assunto logo no início do capítulo da sua obra dedicado à essência da justiça do reino de Deus, a justiça que excede a dos fariseus e dos mestres da lei, escrevendo o seguinte: quando Jesus trata do mal e da bondade moral, ele não teoriza. Ele mergulha diretamente no âmago da existência humana. Ira furiosa, desprezo, ódio, luxúria obsessiva, divórcio, manipulação verbal, vingança, tapa na cara, ação judicial, amaldiçoamento, coerção, mendicância. Esses são os assuntos escolhidos por Jesus. E esses assuntos nada mais são do que o recheio das novelas, dos seriados, dos filmes e do noticiário diário que a gente assiste. É também a vida real. Ele adota essa abordagem
concreta, porque a sua meta é possibilitar que as pessoas realmente sejam boas. E não apenas falem sobre o bem. Ele, efetivamente, sabe como abrir essa possibilidade e articula o seu conhecimento com a realidade da vida, não como uma versão intelectualizada e santificada dessa vida. Jesus não está teorizando moral, Jesus não está discutindo ética, Jesus está ensinando a partir daquilo que há de mais concreto na vida, e todo o seu ensino visa a prática. Todo o seu ensino visa a prática. Com isso, nós vamos descobrindo que Jesus não está aqui dando essas palavras, dando essas doutrinas, esses ensinamentos para os seus discípulos, porque ele quer lançar uma teoria moral. Jesus não está aqui procurando debater ética com os seus interlocutores, com os mestres da lei, com os fariseus. Não é essa a intenção de Jesus. Jesus, na verdade, ele quer iniciar um movimento histórico e único. Um movimento que sempre foi o coração de Deus, a vontade do Senhor para a comunidade humana. Formar no meio de nós a comunidade dos discípulos vivendo sob o seu reinado, sob o seu governo. O que Jesus está procurando não é teorizar assuntos da ética. Jesus está procurando ensinar para a vida, para a prática. E isso só será perceptível para nós quando entendermos o Sermão do Monte como um todo e como um chamado à ação, um chamado à vida prática. O seu ensino todo visa a prática. Se você quiser se adiantar e ler a conclusão do Sermão do Monte, no capítulo 7, você vai encontrar as expressões, a partir do versículo 24, em que tudo vai depender de quem ouve as palavras de Jesus e as pratica ou não as pratica. Tudo vai depender disso. Quem ouve as suas palavras e as pratica, e quem ouve as suas palavras e não as pratica. Todo o ensino de Jesus visa a nossa vida prática. Com isso, Jesus começa mostrando a realidade diária da vida cotidiana, a vida dos discípulos de Jesus e daquelas pessoas que o ouviam. Ele vai aplicar o seu ensino da seguinte forma: quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno, ou o inferno de fogo, como a NVT preferiu traduzir. Aqui Jesus introduz o que ele enxerga como além da justiça dos fariseus e dos mestres da lei, que olhavam para o sexto mandamento a ser cumprido literalmente. Jesus olha para além. E Jesus vai mostrar que, em primeiro lugar, o assassinato, assim como era para os judeus e todo este povo do tempo de Jesus, também está proibido para os discípulos. Comecemos do óbvio. Jesus reforça a ideia de que o assassinato é proibido aos discípulos, e como todos já sabiam, porque este era o contexto e isso era o texto do sexto mandamento. Só que Jesus vai além. Ao mesmo tempo que ele reforça que o assassinato é proibido para os seus discípulos, ele faz com que uma guinada de compreensão aconteça. Não apenas o assassinato do irmão lhes está proibido, mas a vida do seu irmão é tremendamente preciosa. Jesus mostra que a vida na sua totalidade, não apenas a vida física, não se trata apenas de derramamento de sangue ou não, mas a vida do seu irmão lhe é preciosa. Essa é a guinada da compreensão. Aqui é que Jesus começa a mostrar, a partir de exemplos como o estúpido, como o chamar de louco, ele mostra que estes xingamentos, que uso de palavras como essas,
louco, estúpido, em outras traduções que mantiveram o termo aramaico raká, que é semelhante ao tolo. Todas elas são expressões que expressam desprezo, são expressões para desprezo humano em relação ao seu próximo. O que Jesus quer nos mostrar é que a vida e a relação é muito mais do que a existência física, do que o contato visual, do que o palpável. A vida é muito mais do que isso. A vida tem uma dimensão interior e isso precisa ser valorizado. A pessoa na sua totalidade, nas suas emoções, na sua identidade, naquilo que lhe confere dignidade humana, que é o fato de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso é vida e vida precisa ser protegida. Por isso é que entre os discípulos não pode haver desprezo pela vida humana, pois desprezar o irmão significa considerar a nossa vida como algo de mais valor do que a vida do nosso irmão. O apóstolo Paulo mostrou que a vida do irmão deve ser considerada como mais importante do que a nossa própria vida. Porque em Filipenses, por exemplo, nós vemos a aplicação de princípios como os do Sermão do Monte. E em 2:3 de Filipenses, Paulo escreveu: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, e agora? E considerem os outros mais importantes que vocês. Considerem os outros mais importantes que vocês. Resta uma pergunta: quem é este irmão? A NVT, como a gente leu aqui, já nos ajudou na interpretação. Quem xingar alguém, nas outras traduções estava conservado quem xingar o seu irmão. Quem é este alguém? Quem é este irmão? E a resposta é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, que comenta o Sermão do Monte, escreve o seguinte: o irmão está sob a proteção da lei divina. E não é apenas o irmão na fé, não é apenas o irmão da igreja, porque a ação do discípulo de Jesus não é determinada pelo que o outro é, mas somente por aquele a quem segue em obediência. Toda a nossa ação, quem nós somos e o que nós fazemos, deve ser assim, não por causa das circunstâncias, não por causa de quem o outro é ou deixa de ser. Devemos agir como devemos agir por causa daquele que nos chamou, e é por causa que nós fomos chamados que o seguimos em obediência. Isso é o que pauta a nossa ação. Isso é o que determina como nós devemos refletir e como nós devemos agir. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 15, nós vemos um outro exemplo no Novo Testamento que explica aquilo que Jesus já tinha mostrado no Sermão do Monte. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Olha que interessante. Se você odeia seu irmão, significa que você o despreza. Significa que você não o honra como vida humana criada à imagem e semelhança de Deus. Significa que por causa de uma ofensa, por causa de algo que existe nele que não te agrada, por causa de um conflito que surgiu, por causa de uma desavença, você se irou. Você deixou que a ira assumisse o controle e isso virou desprezo. Isso virou xingamento, mesmo que não tenha sido verbalizado, mas no interior nós vamos permitindo que a quebra de relação aconteça a partir do coração, a partir da vida interior. Vamos deixando que aquele sentimento cresça, 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 até chegarmos àquela expressão maravilhosa da carta aos Hebreus, que falou de raiz de amargura que brota no nosso coração e se torna uma árvore dentro do nosso coração.
o impedimento, a quebra da relação com o nosso irmão na comunidade dos discípulos de Jesus, isso é equiparável a assassinato. E nós temos que tomar muito cuidado. Este é o nosso alerta aqui. Por quê? Porque normalmente nós já começamos a olhar para as palavras de Jesus exatamente do mesmo jeito que os fariseus e os mestres da lei olhavam para a lei de Moisés. Começamos a olhar para palavras como louco, como insensato, como racá, como estúpido, como tolo, e as tomamos literalmente. Ou seja, fazemos exatamente como os fariseus faziam. Os fariseus liam, não mate. Então, como eu nunca matei ninguém, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Aí o que a gente faz? Eu nunca vou chamar ninguém de louco. Nunca vou fazer com que o meu irmão ouça as minhas palavras dizendo estúpido. Então, se eu não fizer isso, então estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Engano. Nós estamos indo na contramão do ensino de Jesus. O ensino de Jesus é mostrar que dentro de nós não pode haver o desprezo. Que dentro de nós não podemos nunca permitir que a ira assuma o controle e quebre a nossa relação com o nosso irmão, nos distancie do nosso irmão. E a próxima palavra de Jesus, no mesmo contexto, mostra a intensidade desse ensino aplicada a duas circunstâncias da vida, e da vida comum para aquelas pessoas daquele tempo, como para nós, que é o culto a Deus, versículos 23 e 24, e o tribunal humano, que são os versículos 25 e 26. No culto a Deus, quem é a pessoa que está diante de nós? O nosso irmão, uma pessoa próxima com quem nos desentendemos. E quem é que está diante de nós no tribunal? O inimigo, o adversário, com quem temos uma contenda a ponto de termos que ir a tribunal. É alguém que tem alguma coisa contra nós. Nas duas situações diferentes, uma em relação a Deus e outra no tribunal humano, nós temos o mesmo problema, alguém que tem alguma coisa contra nós. O que cabe ao discípulo de Jesus é imediatamente resolver. O que cabe ao discípulo de Jesus não é teorizar sobre as palavras de Jesus, porque ele não está teorizando. Ele está dizendo na prática, na vida, deixa a tua oferta no altar e vai se consertar. Se você está indo no caminho do tribunal com o seu inimigo, com o seu adversário, com quem você tem uma contenda, resolva antes. Resolva o conflito, que imediatamente entrem as palavras de perdão, as palavras de desculpas, as palavras de restauração, as palavras de restituição e até mesmo ações de restituição. Resolva o problema. Não permita este distanciamento entre o seu irmão. O que em terceiro e último lugar, este texto, portanto, nos mostra, porque a gente vai focar no culto, a gente não vai falar sobre o tribunal, porque nós não temos tempo, mas aqui Jesus foca nesta relação, culto, irmão e amor. Ele diz, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Deixe a sua oferta ali. Porque o culto a Deus está tremendamente ligado com as nossas relações. Não é possível prestarmos um culto genuíno a Deus enquanto nós negligenciamos as nossas relações. Deus forma comunidade. Deus está imprimindo no seu povo a sua visão acerca da criação. Uma comunidade humana feita à imagem e semelhança dele. Então o que diz respeito a Deus diz respeito ao próximo. Já era assim nos mandamentos. A gente sabe que dos mandamentos, 4 estavam relacionados a Deus e 4 estavam relacionados a nós. No ensino de Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente já tem todas as coisas. Isso é tão intenso que quando João vão falar sobre o maior mandamento, eles já nem precisam mais falar do amar a Deus sobre todas as coisas. Eles já vão direto no irmão. Direto no irmão. Porque se eu não amo o meu irmão, significa que eu já quebrei a relação com Deus antes. Esse é o ponto. Este é o ponto. Nada mais importante
nada mais importante do que prestarmos um culto sincero e de coração a Deus. Não existe nada mais vital na nossa vida de fé, na nossa caminhada como igreja e corpo de Cristo, do que sermos sinceros na nossa adoração a Deus, visto que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não há nada mais importante do que isso. E é justamente porque não há nada mais importante que isso, que as nossas relações é o que dão veracidade ao nosso culto a Deus. A forma como nós lidamos com os conflitos que vão aparecer entre nós, a maneira como nós resolvemos as nossas desavenças, é o que dá veracidade, autenticidade para o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Por que, perguntamos, a quebra da relação com o irmão nos impede de prestar o culto a Deus? Porque o desprezo pelo irmão significa distância de Deus. A difamação, o insulto, o desprezo são graves como o assassinato. É o que Jesus ensina no coração desse texto de hoje. Logo, elas não são expressões do amor. E Deus é amor. Deus é amor. Presta atenção, se em desprezo nos distanciamos do nosso irmão, estamos automaticamente nos distanciando de Deus. Isso é muito sério. Olha só o que nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Que palavra! É como se João estivesse fazendo um comentário ao Sermão do Monte. Se nós afirmamos que amamos a Deus, a prova desta declaração é o nosso amor de uns para com os outros. Nunca se tratou de apenas dizermos as palavras certas, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus colhe as palavras no nosso intento, no nosso coração, antes mesmo que a palavra chegasse à minha boca. O Senhor já a conhece por completo. Nunca se tratou de dizermos as palavras certas. A adoração a Deus não se trata de decorarmos o vocabulário religioso e sagrado que Deus está esperando do seu povo. A adoração genuína a Deus é colhida no coração. E no coração é que Deus detecta desprezo, ira, ódio, o desejo de que aquele irmão estivesse morto, o desejo de que aquela pessoa morresse, ou até mesmo a realidade, quando já virou uma raiz de amargura, que já cresceu, que já se alastrou como uma erva daninha no nosso coração, em que na nossa confissão e na nossa vida nós já matamos as pessoas, mesmo que elas continuem em vida. Por isso, como que Jesus nos ensina a agir? Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Por que isso é importante? Porque a ação correta não é deixar de prestar o culto. A ação correta é a reconciliação. Deus não quer que a gente seja impedidos de lhe prestar o culto. Deus não quer quebrar a relação dele com a gente e nossa com ele. Não é essa a solução para o problema. O que Jesus nos ensina é: deixa a oferta no altar, guarda ali, segura um pouco esse instante, este momento sagrado da vida religiosa, da vida de fé, segura ali, mas vai primeiro, resolve o problema com o seu irmão. Que haja reconciliação, leva o perdão, leva a restituição, leva o pedido de desculpas sinceros e reate essa relação. E depois volte e preste o seu culto a Deus,
porque somente assim teremos um culto genuíno. A ação de Jesus, ensinada aos discípulos, não é para quebrar a nossa relação com Deus, mas sim para nos reconciliarmos uns com os outros. E eu gostaria de terminar com uma palavra de motivação para nós. Assim como o André mostrou na semana passada, que é possível sim vivermos com esses ideais, porque a promessa da nova aliança consistia em Deus colocar dentro de nós o seu Espírito e desta forma, de dentro, do interior do nosso ser, nos levar a viver segundo a sua vontade, a viver conforme a sua lei. Assim como isso é uma injeção de ânimo para a gente, que olha para essas palavras como um tremendo desafio, eu gostaria de trazer à luz esta palavra de Paulo para os Filipenses, capítulo 2, segunda parte do versículo 12 e também o versículo 13. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Por que é possível vivermos assim? Por que nós afirmamos repetidas vezes que a comunidade dos discípulos de Jesus não tem essas palavras como uma fonte teórica sobre a moral e sobre a ética, mas como palavras que visam a ação, a prática? Como é possível também experimentarmos este nível tão profundo de transformação da vida? Como é possível sairmos do patamar do ordinário e do comum para vivermos esta vida extraordinária, elevada, segundo o patamar de Deus? Este texto é um dos muitos que nos respondem. Em primeiro lugar, está na nossa mão um trabalho, um esforço. Trabalhem com afinco, com dedicação, a salvação de vocês. Como que a gente faz isso? Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois o que torna tudo isso possível é o próprio Deus quem está agindo, atuando em vocês. Sabemos que nós não estamos sozinhos. Sabemos que estamos em relação com a Trindade Santa. Sabemos que o Espírito Santo de Deus atua em nós. Tudo isso que nós estamos ensinando acontece dentro do discipulado de Cristo, em relação com Cristo. É Deus quem está agindo na vida de vocês. E Ele está nos concedendo tanto o desejo, a vontade de ser assim, como também o poder para sermos assim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela possibilidade de vivermos segundo a sua vontade. Isso é graça. Isso é o discipulado de Cristo que torna possível que todos nós que ouvimos, que assistimos esta palavra, que lemos o Sermão do Monte, sejamos desafiados, ao mesmo tempo encorajados e nos tornemos conscientes da possibilidade, porque Deus está conosco, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos concedeu o teu Espírito que nos dá o poder, porque o Senhor nos tornou discípulos, aprendizes de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Digno
Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração
A nossa celebração vai ficando por aqui, que o Senhor Jesus Cristo nos conduza neste caminho de discipulado, que tudo isso que nós temos estudado seja desenvolvido por nós ao longo da semana, conscientes de que Deus está conosco, de que querer viver dessa forma é obra de Deus, que poder viver desta forma também é obra de Deus. Basta que nós levemos isso a sério e sejamos fiéis ao chamado que Cristo nos deu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo, obrigado pela oportunidade. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todo o Teu povo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.